fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Eu quero te seguir, eu quero te servir com mais fidelidade. Aonde eu estiver, em tudo que fizer, serei fiel a ti. Aonde eu estiver, em tudo que fizer, serei fiel a ti. Serei fiel a ti. Obrigada também, Irmã Maria João, pelo bom desejo de boa noite, que também o Senhor esteja consigo e com os seus queridos. Também saudamos a Sara, que também está connosco, também uma bênção para ela e também para toda a família. Estamos então aqui para continuar nesta maratona com Deus e vamos cantar a música que mais nos pedem, que é Perto de Deus. Vamos então cantá-la, mas com a convicção de que ao cantar estamos a orar ao Senhor. Perto de Deus. Também agradeço à Sílvia, à minha irmã, por também estar na nossa companhia. Que Deus vos abençoe imenso neste encontro com Deus. Quando estou pertinho dele, sinto muita segurança. Quando estou pertinho dele, nunca penso em desistir, nunca perco a esperança. Quando estou pertinho dele, eu não tenho ansiedade. Quando estou pertinho dele, não duvido, não reclamo, acredito de verdade. Quando estou
estou perto de Deus, não importa o que aconteça, vou vencendo todo dia. Este é, na verdade, o nosso Deus. Quando estamos pertinho dele, as coisas acontecem, até as mais incríveis se realizam. Quando estou pertinho dele, eu não tenho ansiedade. Quando estou pertinho dele, não duvido, não reclamo, acredito de verdade. Quando estou pertinho dele, minha vida é diferente. Faça sol, faça chuva, na bonança ou na luta, não importa, siga em frente. Quando estou pertinho dele, o meu rosto resplandece. Quando estou pertinho dele, não há nada que impeça, a vitória prevalece. Quando estou pertinho dele, tenho a fé de Abraão. Quando estou pertinho dele, tenho a força de Sansão. Quando estou pertinho dele, tenho a unção de Eliseu e a coragem de Elias. Quando estou pertinho dele, luto como Josué. Quando estou pertinho dele, tenho os sonhos de José. Quando estou perto de Deus, não há nada que impeça, a vitória prevalece. Quando estou perto de Deus, não importa o que aconteça, vou vencendo todo dia. E como iremos falar de a verdade nas montanhas, a perseguição que houve e que vai haver, nós queremos, na verdade, cantar mais uma música, e essa música tem por título Se Eu Orar. Porque mais do que nunca neste tempo de perseguição, a oração é a nossa salvaguarda. Vamos então cantar, porque nos vai falar de alguém que também foi lançado na cova dos leões por ser fiel a Deus. Foi o Senhor
Deus vai agir, vai entrar na cova e os leões vão dormir. Daniel caiu Na cova, o povo se espantou. Passaram horas e minutos, nem grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá para ver. Voltou maravilhado com Daniel há de ser. Naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver em cada volta que os leões davam em mim. Eu sentia a presença do anjo ali, mas se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Deus vai agir, Vai entrar na cova e os leões vão dormir. Vai entrar na cova e os leões vão dormir. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Queremos agradecer a Deus por estes momentos de louvor e que tenham sido para a sua honra e para a sua glória e também para criarem uma melhor recepção espiritual para podermos receber o pão da vida. Enquanto cantava este hino, lembrei-me de anunciar que se porventura alguém tiver a passar algum problema na sua vida, queira que Deus solucione ou lhe conceda uma bênção especial, se o puder transmitir, porque há algumas coisas que nós necessitamos, mas não a podemos transmitir nos mídia. Mas se há alguma coisa que se possa transmitir, isso vai nos ajudar também a interceder por vós e também pedimos que intercedam por nós. Nós temos uma razão muito forte aqui na nossa casa, que é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o desejo diário para cada um de nós.
Mas se porventura houver alguém que tenha um pedido a fazer, alguma aflição que o aflija, por que não colocar isto no altar do Senhor, para que todos aqueles que o visualizam, se não o visualizarem, eu anunciarei, e assim poderemos fazer uma cadeia de oração para que aquilo que desejamos, se for para a honra e glória de Deus, nos seja concedido. Vamos então orar para entrarmos na parte mais importante desta noite. Senhor nosso Deus, depois de mais um dia de oportunidade que Tu nos concedestes e que está a chegar ao seu final, nós te queremos agradecer pelo dom da vida, pela saúde e por todas as bênçãos inumeráveis que Tu nos concedestes e nos estás a conceder neste dia. Acabamos de cantar alguns hinos de louvor e esperamos que não tenha sido apenas transmitido através das nossas cordas vocais, mas que seja um sentimento de entrega profundo para contigo, para que Tu faças de nós as Tuas verdadeiras testemunhas. Estamos aqui agradecidos por estes amigos, irmãos. Tu conheces as suas vidas, conheces as suas necessidades e conheces as áreas das suas vidas e das nossas vidas onde há uma urgência em Tu agires. Por isso nós pedimos-te que nos ajudes. Que nos ajudes, em primeiro lugar, a reconhecer os nossos pecados e as nossas transgressões e clamarmos a Jesus Cristo, para que pelo meio do seu sangue, que é o único meio, possamos ser lavados e purificados e assim nos tornemos mais alvos do que a neve. Abençoa-nos, Senhor, neste encontro de amigos e amigos de Deus. Esconde-nos detrás da rocha, para que as pessoas Te vejam apenas a Ti e sejam atraídas para Ti e estejam atentas àquilo que Tu nos queres transmitir nesta noite, através da página inspirada. Dá-nos sabedoria e poder e, sobretudo, ouvidos atentos e que nada nos distraia. Por Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Amém. Olá, Josiane, também, que Deus a abençoe muito. Continuamos a orar por si, para que Deus, em breve, lhe conceda aquilo que você agora não tem como gostaria. Mas sabemos que em breve esse milagre realizar-se-á se a Josiane estiver firme no Senhor. E hoje é uma mensagem muito importante para todos nós. A irmã Maria João está a dizer: queria pedir por mim, preciso de uma entrega total a Jesus e pela graça e pela entrega do meu marido a Jesus. Irmã Maria João, nós iremos orar e se alguma vez a irmã sentir desejo de nos fazer uma visita, é bem-vinda. Não é assim muito longe, de Águeda aqui, são sensivelmente 70 quilómetros.
Portanto, se um dia quiser vir aqui, bem-vinda, e este convite não é apenas para a Maria João, mas é para todos aqueles e aquelas que são amigos de Deus. Portanto, nós só recebemos amigos de Deus. Vamos, talvez aqueles que me estejam a ouvir possam dizer assim: e então aqueles que não são amigos de Deus? Aqueles que não são amigos de Deus têm que se tornar amigos, porque nós queremos que também, mesmo os inimigos de Deus, se venham a tornar amigos. É por isso que nós estamos aqui. Já vai fazer a 9ª noite que nós estamos de volta do grande conflito, e como vos disse, isto vai durar mais ou menos tudo para cima de 80 dias, todas as noites. É uma batalha, mas é uma batalha que me dá alegria, e também por saber que vocês estão aí para nos ajudar com a vossa amável companhia. Gostaria, se vocês puderem, que tivessem junto de vós, nestes encontros às 8 da noite, o livro Grande Conflito e a Santa Bíblia. Porquê? Porque é bom acompanhardes o estudo e até às vezes sublinhardes algumas passagens que nós vamos ler e que será bom elas ficarem na vossa memória e no vosso conhecimento para poderdes instruir a outros que o Senhor vai colocar no vosso caminho. Gostaria então de hoje podermos começar por ler uma passagem que lemos ontem, mas que somos obrigados a relê-la hoje para o contexto de qual iremos falar. E isso encontra-se no capítulo 11 da Carta aos Hebreus, o capítulo que é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Nesta galeria destacam-se os homens de Deus, alguns mencionados pelo nome e outros simplesmente mencionados não pelo nome, mas pela vida e caráter que eles viveram. Então vamos ler a partir do versículo 36 e vamos ler até ao versículo 36, portanto capítulo 11, do versículo 36 até ao versículo 40, que diz assim: e outros foram testados com escárnios e açoites cruéis. De facto, além de cadeias e prisões, eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos a fio de espada, vaguearam sem destino, vestido em peles de ovelhas e de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem ser aperfeiçoados. Notem como nós temos vindo a ver, a partir do momento em que a Igreja pura
a Igreja de Deus, conhecida como a Igreja Apostólica, foi vendendo a verdade e foi deixando entrar o paganismo e o erro, as heresias, dentro das igrejas, dentro da igreja pura. Começou a grande perseguição. Porque quando o erro entra dentro da igreja, na igreja passa a haver dois grupos. O grupo que tolera o erro e o grupo que faz frente ao erro. E agora podemos imaginar quando uma igreja aceita o erro, doutrinas falsas, o grupo que tolera vai se acomodando e vai pouco a pouco adotando no seu viver essa heresia, esse engano. Mas aqueles que são verdadeiros filhos e filhas de Deus, que estão agarrados a Deus, através da verdade, esses, com certeza, não aceitarão. E além de não aceitarem, vão combater essa heresia, esse engano, dentro da igreja à qual eles pertencem, mas que antes não tinham esses enganos. E agora nós sabemos o que é que acontece. Vocês sabem que a maioria nunca esteve certa. A maioria nunca esteve certa e nunca estará certa. Por isso é que Jesus diz no livro de Lucas, não vamos ler agora, mas todos conhecem essa passagem, Jesus diz que Deus agradou dar-vos o reino, ó pequeno rebanho. Portanto, vimos que a perseguição começou porque, como vimos, Satanás introduziu na terra alguém para combater paralelamente a obra de Cristo. E esse alguém, como nós já vimos, esse alguém que Satanás colocou na terra e a quem deu força, a quem deu o trono, a quem deu o poderio, foi o bispo de Roma, o Papa, o papado, que tem a sua sede no Vaticano, em Roma. E o papado começou a forçar aqueles que não aceitavam as heresias, começou a forçá-los a aceitarem através de uma perseguição acérrima. Agora eu quero que vocês me acompanhem para lermos, vamos dar um salto de Hebreus para o Velho Testamento, para o capítulo 1 do livro de Isaías. Notem, capítulo 1 do livro de Isaías. E vamos ver algo que aconteceu e que em breve voltará a acontecer. Reparem que eu gostaria muito que nós pudéssemos ler no capítulo 1 de Isaías, por isso é que eu vos convido a teres as vossas Bíblias à mão, e eu vou dar tempo que encontreis a passagem, porque nós não estamos aqui para descarregar informação, mas estamos aqui para aprofundar a verdade. E então vamos ler o versículo 9. 1 de Isaías, capítulo 1, versículo 9.
Notem o que o Senhor diz. Ele diz assim: se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado para nós um remanescente muito pequeno, nós teríamos sido como Sodoma e semelhante a Gomorra. Notem o que Deus está aqui a dizer. Diz que se Ele não tivesse deixado um remanescente, o que é que quer dizer a palavra remanescente? A palavra remanescente é o resto do resto. Por exemplo, um alfaiate, agora não se faz isso, agora é as fábricas que já fazem isso. Mas eu muitas vezes mandei fazer fatos a um alfaiate. E esse alfaiate lá tinha a tal peça de onde ele fazia o fato. Acontece que às vezes aconteciam coisas nada agradáveis. Por exemplo, sem querer, a gente rasgava uma parte ou uma peça do fato. E agora fazer o quê? Quando isso acontecia, nós recorríamos ao alfaiate. Porquê? Porque ele tinha lá sempre um remanescente do tecido do qual ele havia feito o fato, ou como dizem os brasileiros, o terno. Portanto, o remanescente é um resto. Mas vejam que se Deus não tivesse deixado um resto, o mundo seria, e quem o diz não sou eu, é o profeta Isaías, que por sinal foi cerrado ao meio, com uma serra, ele foi cerrado ao meio. Este Isaías, inspirado pelo Senhor, ele diz: se o Senhor não tivesse deixado para nós um remanescente muito pequeno, nós teríamos sido como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Reparem que sabem que o diabo, logo que este mundo foi criado, porque quando Deus criou este mundo, muita gente não sabe, mas quando Deus criou este mundo seria para povoar o céu. Se o homem não tivesse pecado, as pessoas santas, criadas à imagem e semelhança de Deus, iriam povoar os lugares vagos que foram deixados pelos anjos caídos. Mas Satanás entrou. E Satanás entrou, e vocês sabem que ele quis e fez tudo para que não houvesse uma linhagem santa do povo de Deus. E então o que é que acontece? Vocês lembram? Quando Adão e Eva tiveram os dois filhos, Caim e Abel, nós sabemos que Satanás, movendo Caim, ele matou Abel, que era a linhagem santa que iria dar continuidade ao povo de Deus. E agora nós sabemos que depois de Abel haver sido morto, não havia mais linhagem santa para dar continuidade ao plano divino. Então o que é que Deus vai fazer? Deus vai dar um outro filho, Adão, e se vocês
eu vou ler, nem precisam de lá ir. No capítulo 4, nós vamos ver, aliás, eu penso que é o capítulo 4, eu tenho aqui a minha Bíblia, mas é de certeza o capítulo 4. Diz-nos aqui assim, deixem-me só encontrar a passagem. Exatamente. É no capítulo 5, eu disse que era no capítulo 4, mas é no capítulo 5. É no capítulo 5 diz: e todos os dias que Adão viveu... Traz-me ali a minha Bíblia, porque há aqui uma confusão, faz favor. Eu estou aqui com uma Bíblia nova, que alguém fez o favor de me oferecerem, uma grande bênção para essa alma que me oferece, porque eu quero vos dizer uma coisa. De tudo aquilo que eu tenho, aquilo que eu mais, para mim, é mais sagrado, é a Bíblia. E quando alguém me oferece uma Bíblia, ofereceu-me a maior riqueza que pode haver. É a Bíblia Sagrada. E como eu tenho já esta Bíblia antiga há muito tempo, agora peguei na nova e, claro, eu tenho uma sequência de textos, mas, como vos disse, vamos então ler, ou então, se quiserem, podem ouvir, o capítulo 4 e versículo 25 diz assim: e tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então começou a invocar o Senhor. Portanto, vimos que Caim, o diabo, matou Abel, mas Deus dá um novo filho a Adão e Eva, Sete. De Sete vai nascer Enos, e de Enos vem de novo a linhagem santa. E essa linhagem santa sempre existiu, apesar do inimigo querer exterminá-la da face da terra, mas ele não vai conseguir, porque quando Jesus vier, vai haver um remanescente para subir com ele para o seu reino da glória. Mas voltemos de novo a Isaías, porque em Isaías nós vamos encontrar agora eu quero ler mais 2 versículos para mostrar que a perseguição foi tão dura, mas notem agora o que é que diz no capítulo 4 de Isaías, verso 3. Agora no capítulo 4 de Isaías e o versículo 3 diz assim: e acontecerá que aquele que é deixado em Sião, Sião representa o monte de Deus, aquele que é deixado em Sião e o que restar em Jerusalém será chamado santo, cada um que está registrado entre os viventes de Jerusalém. Portanto, aquele que era deixado em Sião e que restava em Jerusalém, os fiéis, aqueles que não se abalavam. E agora, uma outra passagem que eu gostaria é Isaías 11:6. Vamos ver mais uma passagem, 11:6, que diz assim, 11:6 não, 11:16. Diz assim o Senhor, e isto para mim alegra-me, porque é o tema que nós vamos já pegar no livro e vamos ver isso. Notem o que diz o versículo 16. E haverá uma estrada para o remanescente do seu povo.
o qual será deixado da Assíria. A Assíria representa os inimigos de Deus. Como ocorreu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Meu querido amigo, minha querida amiga, este é um dos versículos que você tem que memorizar. Porque nos dias em que você se sentir aparentemente triste, abatido, pensando que está perdido, pensando que não sabe aonde se encontra na história deste mundo, lembre-se deste verso. Porque este verso diz: e haverá uma estrada para o remanescente do seu povo. Quero ainda ler agora 37:4 do mesmo livro de Isaías. 37:4. Notem o que continua a dizer o profeta que foi cerrado a meio, mas antes de ser cerrado a meio, ele deixou-nos estas verdades que Deus lhe transmitiu através do Espírito Santo. E então, como vos disse, no capítulo 37:4, diz assim: possivelmente o Senhor teu Deus ouvirá as palavras de Rabseque, a quem o rei da Assíria, senhor dele, tem enviado para provocar o Deus vivo. E reprovará as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Por conseguinte, ergue a tua oração pelo remanescente que é deixado. Portanto, não chega só termos a estrada. Precisamos de orar. Orar a Deus pelo remanescente, para que eu seja, para que vocês sejam o remanescente de Deus. Agora, como nós lemos há bocadinho, e eu gostaria agora de abrir o livro Grande Conflito, porque Deus diz que Deus tem uma estrada, mas nem sempre a estrada que Deus tem é a melhor, aparentemente. Porque às vezes a estrada que Deus tem para nós palmilharmos vai nos obrigar, possivelmente, a ferir os pés, a sangrar. Porquê? Porque é nessa estrada por onde Jesus andou. Lembrem a estrada que Jesus percorreu de Jerusalém até ao Gólgota. Nós precisamos também de ter essa estrada. E diz-nos aqui, no primeiro parágrafo do capítulo 4, diz assim: por entre as trevas que envolveram a terra durante o longo período da supremacia papal, a luz da verdade não poderia ter ficado extinta por completo. E agora notem que isto alegra-nos. Em todas as épocas existiram testemunhas de Deus. Homens que acalentavam a fé em Cristo como único mediador entre Deus e o homem, que mantinham a Bíblia como a única regra de vida e santificavam um verdadeiro sábado. Que coisa maravilhosa! Diz que em todas as épocas existiram testemunhas de Deus que tinham a Bíblia como regra e viviam a santidade
santificando o sábado do Senhor. Apesar da perseguição, apesar da opressão, apesar da dor, da crueldade, mas diz-nos que Deus teve esse povo. Diz assim: quanto o mundo deve a estes homens, a posteridade jamais o saberá. Quanto nós devemos, ainda há bocadinho, eu estive ali porque eu tenho muita literatura que nos fala da história do povo de Deus, como os hugonotes, como os valdenses. E então, quando nós lemos essa história, isto nos dá forças. Porque nestes últimos dias nós vamos precisar de forças. Porque nós vamos ver que vão ser poucos aqueles que vão resistir até ao sangue, quando tudo nos for tirado. E quando eu estou a dizer tudo, é tudo. Tudo aquilo que a única coisa que você vai ter neste mundo e que vai levar consigo é a roupa que terá vestida nesse dia em que a acérrima perseguição vier sobre si. Diz-nos aqui: foram estigmatizados como hereges, impugnados os seus motivos, difamados os seus caracteres e suprimidos, desvirtuados ou mutilados os seus escritos. No entanto, permaneceram firmes e de século para século guardaram a fé, a sua pureza, com um sagrado legado às gerações vindouras. A história do povo de Deus durante os séculos de trevas que se seguiram à supremacia papal está escrita no céu. Mas pouco espaço ocupa nos registros humanos. Reparem que Deus registou a história de 1260 anos de supremacia papal, onde cerca de 100 milhões de pessoas morreram por causa da sua fé. Foram mortos de uma forma cruel. Foram usados os piores instrumentos de tortura. Podem ser vistos. Vocês vão à história, entrem no Google e basta escreverem instrumentos de tortura na Idade Média. E vocês vão ver como eles eram cruelmente tratados. Mas, mesmo assim, tratados de uma forma cruel. E nós tivemos, nesta altura em que nós temos aqui, nós tivemos um homem, um cruel imperador. Nero, foi incrível o que ele fez. Mandava regar as pessoas com combustível à noite, no Coliseu de Roma. E as pessoas todas a assistirem. Ali estavam os fiéis, ali estavam os filhos de Deus, as testemunhas vivas. E então ele mandava-lhe deitar o fogo. E eram como archotes, e iluminavam o terreno, ou seja, iluminavam o átrio, que era um teatro que ainda hoje existe, o teatro do Coliseu de Roma. Coisas terríveis. Mas diz que Deus tem isso escrito no céu. E as pessoas que fizeram isso, que trataram essas pessoas de uma forma cruel, e aqueles que mandaram fazer, muito em breve, vão olhar olhos nos olhos
para Jesus. E Jesus vai olhar olhos nos olhos. E agora Jesus vai dizer: quando fizestes a um destes meus pequeninos, foi a mim que o fizestes. E diz que eles vão pedir aos rochedos, vão se meter debaixo das cavernas das rochas, vão pedir a morte, vão pedir que sejam mortos, mas a morte fugirá deles. Porque eles têm que beber aquilo que fizeram beber. Diz-nos, era tática de Roma apagar todo o traço de dissidência das suas doutrinas ou decretos. Tudo o que fosse herético. E o que é que era um herético? Quem não estava a favor das doutrinas pagãs era herético. E então, qual era a ordem do imperador e do papado? Os dois unidos, poder político e poder religioso. A extermina. Aqueles que não se submetem às nossas doutrinas e à santidade do papado, diziam eles, é para exterminar. Sejam jovens, sejam mulheres, sejam crianças, é para exterminar. Diz, tudo o que fosse herético, quer pessoas, quer escritos, era destruído. Agora eu vou ler um bocadinho mais em baixo. Mal o papado obtivera poder e estenderam os braços para esmagar a todos os que se recusassem reconhecer-lhe o domínio. E uma após outra, as igrejas se submeteram à sua autoridade. E reparem que a história repetiu-se. A história hoje é real. Nós estamos a ver todas as igrejas submetidas à autoridade de Roma. E vocês poderão dizer assim, mas o irmão está a dizer que a igreja adventista do sétimo dia também se submeteu à doutrina de Roma? Sim, irei mais tarde mostrar pelos capítulos do livro Grande Conflito essa realidade. Dói, a mim também doeu. 40 anos eu defendi a verdade e hoje vejo que a verdade foi vendida por hábitos. Vejam o que ainda agora toda a gente viu. A grande maioria das pessoas, até aqui em Portugal, pessoas que eu tinha uma grande estima, a dizerem e a chamarem, e estou a falar do povo adventista, que se diz adventista, a chamar Sexta-feira Santa, Semana Santa. O que é isso? Isso é aceitar doutrinas de Roma? Onde está isso escrito? Santo só existe um dia na Bíblia. É o sábado do Senhor. Diz então, na Grã-Bretanha, o primitivo cristianismo desde cedo firmava raízes. O evangelho recebido pelos bretões nos primitivos séculos não se achava então corrompido pela apostasia romana. A perseguição por toda a parte dos imperadores pagãos que alcançou aquelas praias distantes foi a única dádiva que as primeiras igrejas da Bretanha receberam de Roma. E agora notem, e vou concluir com este pensamento. Diz aqui, muitos cristãos, fugindo da perseguição na Inglaterra, encontraram refúgio na Escócia. De lá, a verdade foi levada à Irlanda e em todos esses países recebidos com alegria. Quando os saxões são colonos germânicos, quando os saxões invadiram a Bretanha, o paganismo conseguiu o predomínio.
os conquistadores desdenhosamente recusaram ser instruídos pelos seus escravos, e os cristãos foram forçados a retirar-se para as montanhas e para os agrestes pântanos. No entanto, a luz oculta por algum tempo continuou a arder. Portanto, eu queria ficar com este pensamento hoje, porque amanhã voltaremos a ele. Eles começaram a andar fugidos, os fiéis, mas a perseguição católica foi tão grande através da Inquisição que o povo de Deus teve que fugir para as montanhas. E nós iremos amanhã falar de um povo que se vai reproduzir, que se vai santificar nas montanhas, que é conhecido como os valdenses. Mas isso falaremos amanhã. Como é que o Senhor vai tornar estes homens perseguidos, condenados à morte, vai encontrar para eles um refúgio nas montanhas. E nós, meus queridos irmãos e amigos, sabemos que o povo de Deus nos últimos dias, e os últimos dias não vai ser daqui por 2, 3 anos, os últimos dias já é hoje, e o povo de Deus já se devia encontrar nas montanhas. Vocês acham que se eu estivesse numa cidade, que eu poderia levantar-me de madrugada? Se eu estivesse numa cidade, poderia estar a cantar aqui meia hora com o som como estivemos a cantar? O que é que os vizinhos iriam fazer? Iriam chamar as autoridades. Por isso, o nosso refúgio é nas montanhas. E há um salmo que diz assim: ergo os meus olhos para os altos montes, de onde me virá o socorro? Nós vamos olhar para os altos montes, e é nos altos montes que nós vamos receber o socorro. Como nós iremos ver os valdenses e os hugonotes, o povo que mais sofreu, mas o povo que mais contribuiu para eu e vocês estarem aqui a ouvir palavras da vida. Convido-vos, antes de terminarmos, a orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus, sentimos-nos envergonhados diante de homens e mulheres, jovens e crianças, como os nossos pais da fé. Eles, querido Deus, não temeram. Perseguidos, torturados, alguns foram mortos, mas, querido Deus, eles não se deixaram embebedar com as doutrinas de Roma. Eles ficaram firmes ao Senhor, fiéis aos ensinamentos da Tua Palavra. Amorável Pai, nós sabemos que nestes últimos dias a perseguição será muito maior. Diz que haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que há homem sobre a terra. Mas, querido Deus, o apóstolo São Paulo escreveu e disse que ainda que o remanescente seja como a areia do mar, só um resto será salvo. Por isso, Senhor, ajuda-nos.
e vem ajudar todos estes que estão conosco nesta noite. Tu sabes a luta que está a ser travada nos seus corações. O teu Espírito está a chamar estas vidas a uma entrega, a uma fidelidade, a uma renúncia a este mundo. Porque este mundo não tem mais para onde se lhe pede. Por isso, querido Deus, ajuda-nos a sermos o teu remanescente e andar na estrada que nos conduzirá às montanhas e onde ali veremos o socorro do nosso Deus. Fica conosco, guarda-nos, aumenta a nossa fé e ajuda-nos a não resistirmos, porque a tua palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Por isso, Pai, que cada um de nós te abra, querido Deus, o nosso ser, a nossa vida, de par em par, para que tu venhas reinar em nós e também naqueles que nós aqui representamos. Em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a todos e desde já convidar-vos para amanhã, se Deus quiser, à mesma hora, para continuarmos na estrada que nos conduzirá às montanhas. Fiquem com Deus.